Estou de volta para dividir um pouco com vocês sobre o signo de Aquário, que a gente começa esse mês com ele, né? O final desse mês com ele. A gente tem aqui de Aquário, pelo menos, que o Sol entra no dia 19 de janeiro, às 23h39, nesse signo, nessa constelação, e vai até 18 de fevereiro, né? Bom, e pode modificar um pouco de anos em anos essa entrada do Sol na constelação, né? No signo. E para falar sobre Aquário com vocês, dessa vez eu vou utilizar um livro muito interessante que se chama O Evangelho nas Estrelas, de Joseph A. Seiss. Eu acho esse livro fantástico porque ele fala sobre várias simbologias, né, que concernentes à constelação, e ele parte da premissa de que o evangelho está nas estrelas, porque o homem ele pode modificar as palavras de um livro, mas ele não pode modificar as estrelas dos céus. Então todo o evangelho está nas estrelas para a gente poder aprender com ele. E eu vou ler hoje Aquário para vocês, porque a gente está nessa época desse signo maravilhoso. O capítulo no qual ele começa a falar sobre Aquário se chama Águas Vivas. E é engraçado porque o Aquário é um signo do ar, né? Bom, e aí ele fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso está em João, capítulo 7, versículo 37. Uma das coisas mais alegres de nosso mundo é a água. Em qualquer forma que se apresente, é cheia de interesse e beleza. Seja escorrendo em névoa perolada das destilarias perfumadas da natureza, ou ondulando em alegres espirais através do vale gramado ou do bosque sombrio, seja jorrando dos precipícios chorrosos da montanha, ou reunidos nas planícies onduladas do oceano, seja cintilando na gema de gelo ou derramando na catarata, seja vindo em gotas de prata dos céus estendidos em arco, ou forçando-se a sair em pureza vítrea das veias escuras da terra, seja nos cristais emplumados dos flocos de neve, ou grandiosamente movendo-se no volume do amplo rio. Está em toda parte e sempre linda. Ao lado da luz é o elemento mais brilhante de Deus. É a própria luz, e essa luz está tão em casa nela quanto em sua própria nativa, o céu. Às vezes, em algumas conexões, é o símbolo do mal, mas mesmo aí é a expressão da vida e energia. Tampouco é de se admirar que no quente Oriente os homens fossem movidos a divinizar fontes e erigir fontes votivas, votivos templos sobre elas, como se fossem divindades graciosas. Onde essas águas vêm, elas trazem alegria e rejuvenescimento, luxo e bastante abundância. Onde elas se derramam, a força decadente se recupera, a vida agonizante se reacende, a natureza que perece revive, 1000 delícias são despertadas e tudo se alegra e canta com vida recém-generada. Tal objeto na natureza não poderia deixar de ser apreendida pelos escritores sagrados, para representar a pureza doadora de vida e poder regenerador da graça divina e da salvação. Assim consideramos que é uma das mais comuns e animadas imagens sobre as quais as escrituras apresentam as virtudes de limpeza, renovação e salvação que vêm ao homem nas administrações redentoras. Assim, o Espírito, nos lábios relutantes de Baalão, descreveu a vontade das tendas de Israel, como os vales se espalham, como os jardins às margens do rio, como as árvores de linha-aloés que o Senhor plantou, como árvores de cedro junto às águas.
Assim, quando o inspirado Moisés começou o seu cântico de graça de Deus às tribos de Israel, ele disse: Minha doutrina cairá como a chuva, minha fala destilará como orvalho, como a pequena chuva sobre a erva tenra e como as chuvas sobre a relva. O homem bom é como a árvore plantada junto a rios de água, que produz seu fruto em sua estação, cuja folha também não murchará. A alegria do dia do Messias é a abertura de uma fonte para a casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém pelo pecado e pela impureza. Ezequiel contempla o bem-aventurado, aventurado as influências do santuário como águas emissoras, águas para os tornozelos, águas para os joelhos, águas para os lombos, águas para nadar em um rio de águas. O próprio Jesus falou à mulher de Samaria sobre os benefícios salvadores de sua graça como água viva. Água que mata toda sede para sempre. O povo de Deus é comparado a peixes, cuja vida, elemento, é a água. E assim, no texto, o Salvador compara sua virtude e graça redentora à água e diz: Se qualquer homem com sede, venha a mim e beba. Bom, o aquário é o portador de água. Naqueles sinais, então, que os patriarcas primitivos penduraram nas estrelas como testemunhas eternas da graça de Deus, objetivos a serem alcançados por meio da semente da mulher, certamente esperaríamos encontrar algum grande destaque dado a este símbolo significativo. E como poderíamos antecipar, nós realmente encontramos especialmente no sexto signo do zodíaco, que agora consideramos. Aquário, o portador de água. Aqui está a figura de um homem com uma grande urna no braço, da qual ele está derramando do céu uma torrente de água que flui com todo o volume de um rio cheio. A mitologia o chama de Ganimedes, o brilhante, glorificado e feliz. O jovem frígio, tão bonito na terra, que o grande rei, pai dos deuses, o levou para o céu, nas asas das águias, para viver em glória com os imortais. Alguns dizem que ele teve uma morte prematura neste mundo. E as histórias, em geral, combinam-se em representá-lo como o amado e favorito do Pai, divino, exaltado à glória e feito o copeiro escolhido da divindade. A arte clássica o retrata como um jovem muito bonito, às vezes carregado por uma águia, às vezes ministrando bebida a uma águia e de uma tigela que ela carrega, e novamente como companheiro particular do Pai Eterno. Em meio a todos esses vernizes terrenos que o paganismo espalhou sobre a imagem, ainda podemos ver a imagem sagrada brilhando. O verdadeiro Ganimedes é o belo Senhor Jesus, o principal entre 10.000 e totalmente amável. Cortado foi ele em sua juventude, mas divinamente elevado novamente, carregado para o céu em asas infalíveis, sentado em brilho e glória ao lado do Pai Eterno, amado e aprovado como Filho unigênito de Deus. Feito Senhor soberano, o distribuidor da graça e da salvação, e por seu merece obter e derramar o próprio rio da água viva. A urna que ele segura é o reservatório ilimitado de todos, a plenitude do poder renovador, consolador e santificador. E o giro daquela urna sagrada, para que seu conteúdo flua lá embaixo no mundo, está a imagem precisa do cumprimento daquelas antigas promessas proféticas. Eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Derramarei o meu espírito sobre a tua carne, sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas devem profetizar, e os vossos velhos sonhar, e os vossos jovens terão visões. Isaías 44, capítulo 44, versículo 3, e Joel, capítulo 2, versículo 24. O nome da estrela principal neste signo, Saad al-Melik, significa registro do derramamento.
copta, em grego, os nomes latinos do próprio signo significam pourer forth of water, o exaltado waterman, como se especialmente para designar aquele que diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando Cristo estava para deixar o mundo, ele disse aos seus seguidores: convém que eu vá, pois se eu não for embora, o Consolador não virá até vocês. Mas se eu partir, eu o enviarei a vocês. Ele irá guiá-los em toda a verdade. Ele vos mostrará as coisas que estão por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e mostrará a vocês. Isso está em João 16. Essa promessa incluía todo o poder da vida divina que emanava da mediação de Cristo para a iluminação, regeneração e salvação dos homens. Toda a graça renovadora, purificadora, confortante e energizante para reunir os elementos e trazer os crentes à vida e glória eternas. O Espírito Santo estava no mundo desde o início, mas aqui estava a promessa de uma nova e ampliada doação e dotação para levantar, nutrir e distinguir os crentes cristãos. O mesmo foi gloriosamente cumprido no dia de Pentecostes, quando de repente veio um som do céu, como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quando os judeus zombavam, a explicação sagrada era que Jesus, sendo ressuscitado dos mortos e exaltado à destra de Deus e tendo assim recebido do Pai, era agora o doador e provedor deste poder maravilhoso. Ele é assim apresentado à nossa contemplação como o glorificado derramador do céu de benditas águas de vida e salvação. Em outras palavras, o verdadeiro aquário, de quem a imagem no signo era o profecia e prenúncio. Onde quer que as escrituras representem o Espírito e a graça de Deus sob a imagem das águas, a ideia de infalível, o sofrimento e a abundante também estão invariavelmente ligados a ele. Às vezes é uma chuva abundante, às vezes é uma fonte volumosa, às vezes é um grande rio fluindo com abundância que fornece milhares de vidas carregadas, riachos. A inspiração nos diz que a rocha ferida por Moisés foi o tipo de ferimento de Cristo e as bênçãos procedendo dele. Mas, nesse caso, as águas correram em lugares secos como um rio. Isaías canta: o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e riachos largos. O rio de Ezequiel era profundo e largo, curando até o Mar Morto com a abundância de seu fluxo. Zacarias diz que essas águas celestiais fluem para ambos os mares e continuam sem cessar tanto no verão quanto no inverno. A promessa de Deus é: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Farei do deserto um lago de águas e da terra seca fontes de água. E que, como diz João Brentius, denota a grande abundância da palavra e a bem-aventurança eterna fluindo de Cristo, a fonte. E o mesmo é característico da imagem deste signo. A urna de aquário flui um rio vasto, constante e volumoso. Ele flui em um riacho curvo tanto para o leste quanto para o oeste e se alarga conforme fluxos. A imagem das escrituras e a imagem deste sinal são exatamente de uma peça, e a verdadeira razão da coincidência é que ambos foram feitos para registrar e apresentar as mesmas gloriosas verdades evangélicas. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.